se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Podem se assentar. Diga graças a Deus. Irmãos, nesta noite, aonde é um culto totalmente especial, a mesa já está posta. Nós vamos celebrar o corpo e o sangue de Jesus. E se fosse para mim colocar um tema para essa ministração desta noite, baseada nesse versículo que nós lemos de João 20, versículo 19, nós vamos daqui a pouquinho ir para os próximos versículos. Mas o texto, ele vai dizer aonde os discípulos eles estão reunidos. Mas pastor, como assim? Qual é o propósito desse ajuntamento dos discípulos? Irmãos, esse cenário aqui, Jesus já tinha pagado a dívida que era nossa. Não era apenas dos discípulos, não era apenas do povo daquela época. Mas coloca a mão assim no seu coração e diga assim: eu tenho parcela nisso. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele pagou o alto preço por mim e por você. E se nós formos caracterizar o que está acontecendo aqui, Jesus já havia morrido na sexta-feira. E o texto vai dizer que no primeiro dia da semana, ou seja, na sexta-feira Jesus foi crucificado. No sábado, passou sexta, sábado, houve muito choro, houve muita tristeza. E no domingo, onde é o primeiro dia da semana, algo diferente vai acontecer. E eu quero aqui já profetizar sobre a tua vida que essa semana algo diferente também vai acontecer. Porque antes de você chegar nesse culto, Jesus já estava aqui. Você pode dar glória a Deus? Agora, perceba uma coisa. Aqueles discípulos, aquelas pessoas, eles viram tudo que Jesus passou. Eles viram. Eles não apenas ouviram, mas eles viram com seus próprios olhos o sacrifício de Jesus no alto daquela cruz. Eles viram Jesus sendo castigado, o corpo de Jesus sendo moído naquela cruz. Eles viram Jesus ser chicoteado, Jesus ser cuspido, o sofrimento. Eles viram tudo isso. Agora você imagina, se eles viram tudo aquilo e eles eram discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, eles ficaram, sabe com o quê? Com medo do que ia acontecer com eles depois. Porque se eles pensaram assim, se fizeram tudo isso com Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, imagina o que vão fazer com a gente. Está começando a entender agora? Se fizeram tudo isso com Jesus, você imagina o que iam fazer com os discípulos. Então eles têm uma ideia. Eles têm uma ideia: vamos se esconder num lugar, vamos todos nós ficar num lugar, numa casa, e dali não sai por nada. Nós fica tudo ali ajuntado nessa casa. O texto não vai dizer especificamente a rua que era, não, mas vai dizer que eles estavam reunidos numa casa. Eles estavam todos juntos em um lugar, com medo. O texto vai dizer que os discípulos estavam com medo. Os discípulos estavam todos ali reunidos, com medo do que ia acontecer com eles. Irmãos, eu quero entrar agora com a minha ministração, porque eu não disse o tema. Mas se fosse para mim trazer para os dias de hoje, a minha ministração hoje seria a palavra medo. Os discípulos que acompanharam Jesus, os discípulos que viram sinais acontecendo, os discípulos que aprenderam com o Mestre durante um período de 3 anos e meio. E Jesus disse assim: ei, vocês que vão dar continuidade, vocês que vão dar continuidade, vocês que vão continuar o que eu estou começando. Porque Jesus disse assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Nós temos que estar preparados, irmãos. E o que eu quero dizer com a palavra medo, queridos? O que o pastor quer dizer com essa palavra medo? Os discípulos estavam ali com medo. Os discípulos não tomaram nenhuma atitude.
quando eles pensaram assim: vamos se esconder. Quando uma pessoa tem medo, trazendo para os dias de hoje, a palavra medo é uma palavra tão pequena, mas ela abrange um significado e algo tão profundo, tão grande. A palavra medo tem apenas 4 letras, mas a profundidade do medo é muito grande. Aqui a gente não tem criança aqui, né? As crianças estão lá dentro. Mas uma criança, geralmente, quando ela é pequena, ela tem medo de alguma coisa. Medo de escuro, medo de ficar sozinho, né? Talvez você tenha um filho pequeno e você, para você isso é normal e acontece no seu dia a dia, né? Acontece no seu dia a dia. Irmãos, o medo é algo tão profundo, aonde o medo ele não quer o nosso dinheiro, mas o medo tira a nossa paz. O medo tira o nosso tempo. O medo tira o nosso sono. O medo ele é tão grande, aonde muitas das vezes, através do medo, nós estamos travados. Através do medo, nós não conseguimos sair do lugar. Olha quantas coisas a palavra medo pode ocasionar no ser humano. Eu tenho aqui 2 pessoas que são psicólogas e podem muito mais trazer uma profundidade sobre a palavra medo. Mas, inspirado pelo Espírito Santo, aqui a palavra medo tira a nossa paz, tira o nosso tempo, tira o nosso sono, tira da nossa vida essas coisas que o dinheiro não pode comprar. E os discípulos, o texto vai dizer que eles estavam com medo. Os discípulos, eles estavam ali reunidos, mas de repente, com uma tão simplicidade, nesse livro de João, uma simplicidade tão grande, aonde eles estão ali todos juntos, de repente, eles estão ali com medo. Sabe quem que chega? Fala assim para a pessoa que está do lado: você sabe quem chegou? Vai chegar Jesus naquele lugar. Jesus chega naquele lugar. Eles viram Jesus lá no alto daquela cruz. De repente Jesus chega no meio deles e fala: paz seja convosco. Qual é a saudação da nossa igreja? Paz seja convosco. Jesus trouxe essa saudação aos discípulos: paz seja convosco. Agora você imagina como os discípulos ficaram. Eles já estavam com medo. Agora imagina depois de ver Jesus. E sabe por que eles sabiam que realmente era Jesus? Não era algo que eles estavam enxergando demais? Que eles viram as mãos de Jesus com aquele buraco dos pregos em suas mãos. E um dia a gente vai ver também lá na cruz, porque as marcas do sacrifício, elas não se apagam. Aleluia! Olha, é privilégio. A palavra do Senhor vai dizer que nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo corruptível lá na glória. Não será esse corpo físico. Mas os discípulos viram as mãos de Jesus com os buracos, aonde o prego foi pregado sobre as suas mãos, foi esticado o seu corpo. E segundo alguns historiadores, aquela cruz, ela não era para Jesus, isso é um fato. Mas aquela cruz era maior do que a estatura de Jesus. Ou seja, para alcançar aonde a mão de Jesus, olha para cá, aonde a mão de Jesus ficaria assim, precisou se deslocar os braços de Jesus, ou seja, precisou sair do lugar para alcançar aonde Jesus ia ficar. Agora você imagina a dor que Jesus sentiu. Precisou sair do lugar. Aqui tem pessoas que jogam futebol. Se o seu não sair do lugar, você não chuta bola nenhuma no dia seguinte. Ou melhor dizendo, no dia presente. Você não chuta mais nada. Você vai direto para o UPA e ali fica ali até tudo voltar ao lugar. Agora você imagina Jesus nessa circunstância. Aí os discípulos olham para a mão de Jesus, vê os pés de Jesus, o buraco nos pés de Jesus. Jesus chega e fala: paz seja convosco.
Eu imagino os discípulos olhando para Jesus. Jesus chega e traz a saudação: paz seja convosco. O verso 20 vai dizer assim: e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. Pode pôr para nós o verso 20, Adão. Pode acompanhar conosco ali, estou na versão ACF. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles se alegraram a hora que viram que realmente era Jesus Cristo. Eles se alegraram, irmãos. Sabe por quê? Quando Jesus ali morreu na cruz, eles pensaram assim: já não tem mais motivo de viver, já não tem mais motivo de a gente continuar. Vamos esconder tudo num lugar e vamos ficar ali. Aqui eu tenho certeza que todos nós um dia já perdemos alguém da nossa família. Quando alguém vai embora, a gente fica sem chão. E a hora que chega a noite é o pior momento. Quando chega a noite, a hora que você coloca a sua cabeça sobre o seu travesseiro, é o momento mais difícil. Um momento onde chega a madrugada e você não escuta barulho nenhum. Sabe, eu não sei porque Deus está me levando nesse sentido, mas eu quero dizer algo para alguém que está precisando ouvir essa palavra nessa noite. Eu sinto uma virtude diferente aqui descendo nesse lugar. Eu quero dizer algo para você: toda lágrima rolada na madrugada, todo choro na madrugada, Deus te viu de joelho lá no pé da tua cama. Deus viu as tuas lágrimas correr nos seus olhos. E aí vai uma palavra profética para você que veio buscar um sinal de Deus nessa noite. Toda lágrima dos seus olhos será enxugada. E vai chegar o tempo de você cantar um hino de vitória. Vai chegar o tempo que você vai subir nesse altar. Você vai testemunhar e você vai dizer: Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo. Quem pode adorar a Ele? Se for para Jesus, faça isso. Receba essa palavra profética sobre a tua vida. Glória a Deus. Mas, queridos, é um momento tão difícil quando se perde alguém. Os discípulos estavam se sentindo assim. Jesus se foi, e agora? Quantas vezes em alguma situação da nossa vida você pensou assim: e agora? O que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Imagina que os discípulos estavam olhando um para os outros, falando: e agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Eles estão comendo ali, de repente Jesus chega. Jesus mostra as suas mãos para os discípulos. Os discípulos veem: pastor, aonde o Senhor quer nos levar com essa palavra? Queridos, eu quero que você aqui comece a entrar nessa história, como se você estivesse nessa casa, como se você estivesse nesse lugar aonde Jesus chega. E agora eu quero trazer algo para você entender. Você já está no lugar, você já está no ambiente. Deus está se manifestando nessa casa de oração. Deus se faz presente na 14ª igreja do Evangelho Quadrangular. Ele se manifesta aonde tiver uma mão levantada, a glória do Senhor desce. Aonde houver uma mão levantada, a glória do Senhor desce. Ele se apresentou aos discípulos, disse: paz seja convosco. Eu imagino que o ambiente começou a mudar. O ambiente começou a mudar naquele lugar. E o ambiente começa a se mudar nesse lugar. Joga a sua mão direita ao céu. Enche esse lugar de adoração. Enche esse lugar de adoração. Chama a atenção de Deus nessa hora. Espírito Santo de Deus. Quem pode adorar a Ele? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ah, queridos, a esperança renasceu no coração daqueles homens. A esperança renasceu no coração dos discípulos. E o verso 21, a partir dele, o verso 20 vai dizer: de sorte que os discípulos se alegraram. Diga assim para a pessoa que está nessa noite aí do teu lado: há motivo para nós se alegrar. Dá um sorriso para essa pessoa aí, não vai? Há
motivo para você celebrar nessa noite. Aleluia. Aleluia. O verso 22 diz: 21 dizendo: disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Fala assim comigo: Jesus falou. Duas vezes. A primeira vez ele se alegrava. Mas eu acho que tinha gente que ainda não estava acreditando. Porque senão Jesus não precisava falar mais uma vez. Porque olha o que vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Perceba que a sua igreja é baseada na palavra. A saudação que Jesus diz para os discípulos é: paz seja convosco. Verso 22 da seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Tem um ponto final aí. E o verso 22 vai dizer assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles. E eu quero trazer uma profundidade através desse versículo 22. Eu vou repetir. E algumas pessoas que já têm o coração quebrantado vão começar a entender. E havendo dito isso, quem diz isso? Jesus assoprou sobre eles. Ou seja, ao vento do Espírito Santo que está chegando nesse lugar. Quem pode adorar a Ele? E vai dizer o texto: assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você: recebeis o Espírito Santo. Só quem quer receber, só quem quer receber, só quem pode adorar a Ele, está soprando o vento do Espírito Santo de Deus nesta casa de oração. Ele está soprando, irmãos. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Não fique olhando para a direita, para a esquerda. Não espere a primeira pessoa levantar a mão. Não espere a primeira pessoa na glória. Sabe por quê? Você está na casa do Pai. Se você sentir vontade de glorificar, esse é o momento. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aumenta o volume da tua adoração. Aumenta o volume da tua adoração. Fala com Deus nessa hora. Fala com Deus nessa hora. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra nessa casa de oração. Quem pode adorar Ele? Vai, igreja, eleva o nível. Eleva o nível. Eleva o nível. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra neste lugar. Aonde houver um coração quebrantado e contrito. Aonde houver um coração quebrantado e contrito. Vai entrando nesse momento. Entra agora, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Sopra. 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 Quem pode adorar a Ele? Aleluia. Eu sinto Deus nesse lugar, querido. Eu sinto Deus nesse lugar, querido. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sopra. Sopra, Espírito Santo. Sobre cada coração. Adore Ele, querido. Glória a Deus. Verso 23 vai dizer: pode ficar nesse Espírito, flua. Flua, flua no Espírito, porque já está sendo soprado o Espírito Santo nesse lugar. Receba o Espírito Santo aí. E se você fala a língua dos anjos, dá liberdade. Dá liberdade. Quem pode adorar a Ele? Talvez você tenha medo de glorificar. Fica preocupado não, quem vai sorrir de você, você vai ver o que está acontecendo com aquele irmão, o que está acontecendo com aquela irmã.
Espírito Santo, sopra, sopra. Ei, homem e mulher, seja ministrado nessa noite. Sopra, Espírito Santo. Sopra, seja ministrado nessa noite. Aonde houver um adorador, há adoração. E aonde há adoração, há a presença de Deus. Aonde há um adorador, há adoração. E aonde há adoração, há a presença de Deus. Eu vejo mãos levantadas. Eu vejo mãos levantadas. E a glória do Espírito Santo enche a casa. Enche a casa. Oh, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado ao Senhor. Toda a terra se encherá para a glória do Senhor, como as águas cobrem o ar. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja ministrado. Já foi liberado. Já foi liberado. Você tem livre acesso. Ele colocou um pouquinho o fundo musical para nós. Espírito Santo. Você que está através dessa live, seja tocado agora pelo poder da palavra. Você muitas das vezes está impossibilitado. Você muitas das vezes não pode estar aqui nesse culto, nessa casa de oração. Mas Deus, Ele é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele está aí do teu lado. Se você está numa cama, Deus está aí do teu lado. Ele é a força que você precisa. Ele é o refúgio que você tanto precisa. Seja ministrado nessa noite, aonde você estiver. Se você estiver num carro, se você estiver numa cama, na sala, aonde você estiver, seja tocado. Sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Sopra, Espírito Santo. Oh, aleluia. Glórias, glórias. Para nós encerrarmos, aqueles a quem perdoarmos os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Até aí. Nosso horário não permite mais. Mas eu quero dizer algo para você. Lá no céu, não é o nosso relógio, o Cronos. Ou melhor dizendo, não é o Cronos, mas o tempo de Deus é o Kairos. Para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. Como também 1000 anos para Deus é como se fosse um só dia. O que eu posso dizer para a igreja? Feche os seus olhos. O que eu posso dizer para a igreja é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. A palavra do Senhor foi ministrada nessa noite. A palavra do Senhor foi ministrada. Oh, Espírito Santo. Glórias, glórias. Seja ministrado, queridos. Que esse vento do Espírito Santo sopre no seu coração. E que você receba o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Nessa noite. Você que pode, vai se colocando de pé. Vai continuando nesse mesmo jeito que você ensinou. Mas se você pode, se coloca de pé. Vem cá, os músicos, dá um lá menor para mim.